A cultura espanhola. A música tradicional da Espanha é uma das expressões culturais mais ricas e diversificadas da Europa, que não só reflete a diversidade das regiões da Espanha, como também reflete nas influências históricas que o país recebeu ao longo dos séculos. A Espanha, devido à sua localização geográfica, foi invadida e habitada por vários povos diferentes. Dentre eles eu posso citar os godos, os muçulmanos, os romanos principalmente, os judeus, enfim. Aí nisso saía povo, invadia e entrava um novo povo. E com isso acontecia choques culturais. E desses choques culturais, algumas culturas, algumas tradições se juntavam, acontecia tipo uma fusão. E dessas fusões surgiu o flamenco. O flamenco é o estilo de música mais emblemático que se tem na Espanha. A gente pensa em música espanhola, sempre lembra do flamenco, sempre é o primeiro estilo musical que a gente lembra. Tanto é tão memorável, né, que se tornou patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, certo? Ele não foi criado especificamente na Espanha, foi na verdade em outro canto, uma região autônoma da Espanha chamada de Andalucia, certo? E o flamenco ele não é um só, ele é composto por vários estilos chamados de palos. Cada palo tem uma musicalidade, tem uma sonoridade diferente, certo? E dentre esses palos, eu posso citar o soleá. O soleá é um estilo mais profundo e mais sério da música. A gente também tem o buleria. O buleria é o estilo alegre, festivo, sendo mais acelerado e animado. O fandango, que é o principal e é o mais popular, é o estilo alegre, que é mais focado no ritmo das melodias. Tem o alegria, que também é alegre, só que ele tem aquela sonoridade mais contagiante, que é aquele tipo de música que a gente escuta uma vez e fica na cabeça o dia todo. E a gente também tem, para finalizar, o seguiria. O seguiria é o estilo que é mais triste e é mais melancólico. Bom, meu nome é Marcos Vitor e vou falar sobre a música atual da Espanha. A música atual da Espanha é marcada por uma rica diversidade de estilos e gêneros que refletem tanto na sua tradição cultural quanto sua abertura às tendências globais. O país é conhecido por seu histórico de flamenco, mas a música contemporânea vai muito além disso. Hoje, os artistas espanhóis dominam gêneros como pop, reggaeton, trap e música eletrônica. E um bom exemplo é a discografia variada da cantora Rosalía. Existem excelentes cantores e grupos de diversidades de gênero. Entre os mais conhecidos destacam-se Vetusa Morla, Fito e Fitipaldis, Los Planetas, Ninhos Mutantes e Alejandro Sanz. Meu nome é Nicole Cristine e eu vou falar sobre o cinema espanhol. Bom, primeiramente, o cinema espanhol ele começou a se desenvolver lá pelo início do século XX, só que ele acabou enfrentando alguns problemas, que no caso foi a Guerra Civil Espanhola, que foi entre os anos de 1936 a 39. E esse conflito foi basicamente um conflito armado entre os republicanos e os nacionalistas. Eles contaram com o apoio nazifascista e foi considerado, no caso, um prelúdio para a Segunda Guerra Mundial. E o objetivo era justamente reprimir diretamente os movimentos como os sindicatos e os partidos de esquerda. Bom, posteriormente também teve outra coisa que acabou atrapalhando justamente o cinema espanhol, foi a ditadura de Francisco Franco. E acabou que se tornou um regime totalitário de caráter nazifascista, justamente após esses nacionalistas ganharem esse conflito. Bom, e durante essa guerra, o cinema ele foi muito utilizado tanto como ferramenta de propaganda pelos dois lados do conflito. Durante esse regime, a censura ela acabou se tornando uma ferramenta principal para controlar a produção cultural. Ou seja, os filmes eles precisavam passar por comissões de censura antes de serem liberados. E qualquer conteúdo considerado imoral, subversivo ou até mesmo contrário aos valores do regime era vetado. Por conta disso, isso restringiu temas como crítica social, a sexualidade e a política,
levando muitos cineastas a adotar outras medidas como formas de metáforas, simbolismos e narrativas sutis para contornar essas restrições e eles serem livres e poderem expressar a arte da forma que eles queriam. Agora falando mais sobre um diretor mais específico, que foi muito importante também na história do cinema espanhol, foi o Luis Buñuel. No caso, ele nasceu na Espanha e ele foi um dos maiores expoentes do cinema surrealista. Ele iniciou sua carreira com colaborações com Salvador Dalí em um curta como Un Chien Andalou, de 1929, e La Guerre d'Or, que foi em 1930. Apesar de sua saída da Espanha durante esse regime franquista, Buñuel continuou a criar muitas obras marcantes fora do país, como Los Olvidados e Veridiana, que foi produzido na Espanha e provocou algumas polêmicas justamente por desafiar a moralidade tradicional defendida pelo regime. Ou seja, Buñuel ele usava de ironia, religião e surrealismo para criticar o conservadorismo e a hipocrisia da sociedade. Outro diretor muito importante, no caso outros, foi Luiz Garcia Berlanga e Juan Antonio Bardem. Eles dois usaram muito da crítica social para expressar na sua arte. Lá pelo ano de 1950, Luiz Garcia Berlanga e Juan Antonio trouxeram uma forma diferente ao cinema espanhol. Tipo, os dois eles começaram sua carreira no período mais rígido do franquismo, mas eles buscaram abordar os temas sociais mesmo com essas limitações do conservadorismo que tentava esconder, tentava ali proibir. Eles achavam algumas formas de falar o que eles queriam nos seus filmes. Luiz Garcia ele explorava através da comédia, ou seja, ele usava da comédia para criticar a burocracia, o provincialismo e também o absurdo da sociedade franquista. Já o Juan Antonio Bardem, ele adotou uma abordagem mais séria e política. Então, ele era mais crítico ao regime de forma séria. Então, ele não usava tanto o humor assim para retratar esses assuntos. Já na década de 1960, a Fundação de Escola Oficial do Cinema de Madrid trouxe uma nova geração de cineastas. Portanto, esses diretores que incorporaram várias influências internacionais buscaram explorar temas mais ousados e complexos, desafiando o conservadorismo cultural. Então, teve mais diretores que foram importantes para a história do cinema. O primeiro que eu posso citar é o Carlos Saura, que emergiu como uma figura central. Os seus filmes como La Casa e Cria Cuervos são carregados de simbolismo e crítica à repreensão e à estrutura familiar sobre o franquismo. Saura utilizava de metáforas visuais para escapar da censura, ou seja, ele se tornou um dos principais cronistas da Espanha durante a transição para a democracia. Já Antônio Mercero, embora mais conhecido por suas obras para a televisão, ele também explorou temas sociais e psicológicos. E também ele, em um de seus curtas, a La Cabina, ele fez uma alegoria sobre a opressão e o confinamento, mostrando uma crítica implícita ao regime. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre o cinema na atualidade. Bom, com o fim da ditadura franquista em 1965 e a transição democrática, o cinema espanhol floresceu artisticamente e começou a ganhar maior reconhecimento internacional nas décadas seguintes. Cineastas e atores espanhóis passaram a conquistar prêmios, prestígio e a ter grande visibilidade fora da Espanha, consolidando o cinema espanhol como uma força global. Pedro Almodóvar, o mestre da drama e da emoção. Pedro Almodóvar é o diretor espanhol mais reconhecido mundialmente desde os anos de 1980. Suas obras são marcadas por cores vibrantes, temas emocionais e intensas temáticas que exploraram questões como sensualidade, identidade, família e relações humanas. Filmes como As Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos,
em 1988, Tudo Sobre Minha Mãe, em 1999, Fala com Ela, em 2008. Lhe renderam prêmios internacionais, inclusive um Oscar de melhor filme estrangeiro. Atores como Penélope Cruz e Antônio Bandeiras também ajudou a levar cinema espanhol a um público global. Bom, Alexandre Amenábar. Suspense e reflexões. Alexandre Amenábar tornou-se outro grande nome do cinema espanhol, combinando elementos de suspense, drama, ficção científica. Ele é conhecido tanto por suas produções em espanhol quanto por seu trabalho em Hollywood. Seu filme Os Outros, em 2001, estrelado por Nicole Kidman, foi um enorme sucesso global, enquanto O Mar Dentro, em 2004, que aborda a eutanásia, ganhou um Oscar melhor filme estrangeiro. Almodóvar é celebrado por sua habilidade de criar narrativas emocionantes que também instigam reflexões sobre questões éticas e existência. Atores espanhóis que se destacaram internacionalmente. Bom, Penélope Cruz, colaboradora frequente de Pedro Almodóvar. Cruz é uma atriz mais reconhecida da Espanha, tendo ganho um Oscar por sua atuação em Vicky Cristina Barcelona, em 2008. Antônio Bandeiras, depois de começar sua carreira com Almodóvar, Bandeiras teve uma transição bem sucedida para Hollywood, estrelando filmes como A Máscara do Zorro, em 1998, e O Recente Dor da Glória, em 2019, que lhe rendeu um Oscar. E Carmen Maura, estrela dos primeiros filmes de Almodóvar. Maura é uma atriz veterana que ajudou a redefinir o papel da mulher no cinema espanhol. O cinema espanhol hoje. Além de Almodóvar e Amenábar, outros cineastas contemporâneos vêm a ganhar destaque, como J.A. Bayona, diretor de grandes produções como O Impossível, em 2012, e Jurassic World, O Reino Ameaçado, em 2018. Bom, Isabel Coixet, reconhecida por dramas intimista como A Vida Secreta das Palavras, em 2005. Paco Praza e Jaume Balaguerro, diretores de gênero terror, famosos pelo seu filme REC, em 2007. O cinema espanhol segue vidando diverso com um equilíbrio entre produções independentes e sucessos comerciais, consolidando-se como um dos mais inovadores e influentes do mundo. De início, cabe ressaltar que o folclore está interligado com as danças e as músicas. Portanto, a civilização primitiva ibérica, celta, grega, deram origem às danças populares espanholas, como a muneira e a sardana. A muneira é uma música tradicional da Galícia, que fica no noroeste da Espanha, e é associada à cultura celta e marcada pelo seu ritmo alegre e festivo. A vestimenta, as mulheres usam saias longas, com aventais bordados, blusas e lençóis na cabeça. Já os homens, eles vestem calças, coletes e chapéus típicos. Falando agora sobre a sardana, ela é uma dança tradicional da Catalunha e é conhecida pelo seu caráter coletivo e simbólico de entidades catalãs. Ela é amplamente associada a celebrações culturais e festivais religiosos. A sardana é dançada em círculos onde todos os participantes executam os mesmos passos de forma sincronizada.
Sobre os trajes, não tem uma forma específica de dizer porque geralmente é dançada com roupas comuns, mas se for em festivais ou apresentações formais, os dançarinos podem usar trajes tradicionais catalãs. São simples e elegantes, como saias e coletes. Falando sobre a dança regional agora, todas as províncias ela tem uma dança específica, e a mais conhecida é o jota. Falando sobre suas características, é caracterizado por movimentos enérgicos dos pés, saltos e giros, e os dançarinos frequentemente levantam os braços e usam castanholas. Falando sobre suas vestimentas, as mulheres costumam usar vestidos longos e coloridos com mantilhas ou chales. Já os homens, eles geralmente vestem calças, coletes e faixa na cintura. O jota, como ele é muito conhecido, ele possui algumas variedades regionais. Eu vou citar três. O jota aragonesa, que é mais conhecida, ela é a mais conhecida, caracterizada por passos muito rápidos e movimentos de braço muito alto. Em segundo tem o jota Valência, o jota valenciana, que o movimento de dança é mais suave, mas com uso frequente de castanholas. E também tem o jota de Navarra. Tem passos mais vigorosos e uma expressão musical forte. Além do jota, também tem o El Flamenco. É uma das expressões do folclore espanhol mais conhecida no mundo. Nasceu na Andaluzia, no final da Idade Média, e por causa da união das culturas mourisca, judaica, cristã e cigana. Em 2010, a Unesco declarou o flamenco como um patrimônio cultural imaterial da humanidade. E falando sobre o El Baile Flamenco, conta atualmente com grandes estrelas de prestígio internacional, como Joaquim Cortez, Antônio Canales ou Cristina Hoyos e Sara Barras. Falando agora sobre as características do flamenco, o ritmo ele é meio variado. Varia entre o rápido ao melancólico, os passos são de sapateados e movimentos graciosos de braço e mão. Os dançarinos eles improvisam bastante, expressando suas emoções intensas. Sobre as vestimentas, as mulheres elas usam vestidos longos e vibrantes, já os homens vestem camisas justas e calças elegantes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os instrumentos. Um dos instrumentos mais conhecidos no folclore espanhol é a la guitarra e a la castañuelas. Bom, a la guitarra espanhola é um instrumento de madeira de 6 cordas que tem origem na cítara grega e no árabe, que os muçulmanos trouxeram para a Espanha no século VIII. Ela foi utilizada desde a época medieval, mas só foi alcançar fama internacionalmente, especialmente com Andrés Segovia e Narisco e Pez. Agora falando sobre Las Castanhilhas, são duas peças côncavas que aparentam só são um pouquinho parecidas com o formato de duas castanhas juntas. É de origem fenícia e são feitas de madeiras duras ou marfim. Ela está presente no folclore de várias regiões da Espanha, mas são mais populares em Aragão e na Andaluzia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o teatro na Espanha. Bom, os séculos XVI e XVIII, né, foram chamados séculos de ouro lá na literatura espanhola, né? O período mais brilhante que compreende os últimos 30 anos desse século, né? E foi nessa época que surgiu os maiores dramaturgos de lá, que foi o Lope de Vega e o Quevedo. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista do teatro, né, foi uma grande época clássica na Espanha. Aquele em que o teatro nacional, ele atravessou um período
muito, muito importante, né? Que é comparado ao da Grécia Antiga e o da França Clássica. Então a gente pode perceber que nesse período, tanto o teatro ele ascendeu muito, quanto a Espanha também teve uma ascendência muito grande. Tanto que é chamado o período, os séculos de ouro da Espanha. Assim como na Espanha, né? Assim como na Espanha e nos outros países, o teatro ele se formou dentro das igrejas. Os primeiros espetáculos, eles eram cerimoniais e textos litúrgicos, né? Sendo os padres e diáconos que apresentavam. Bom, a introdução de cada vez mais de elementos profanos, né? Fez com que o teatro ele fosse proibido dentro das igrejas. E ele passou, então, a ser exibido dentro dos templos e palácios dos príncipes mosteiros. Durante esse período em que o teatro ele estava dentro desses palácios, ele meio que teve um afastamento ali da igreja, né? Então, ele meio que estava tendo algumas alterações agora. Não só mais pro lado religioso, mas existia uma forma agora de teatro profano, né? A gente pode perceber que o teatro ele vai se inspirar muito no teatro italiano, né? Que tem muitas comédias, então ele vai pegar muito disso e colocar dentro do seu teatro. Então, esse primitivo teatro, né, à medida que ele estava se popularizando, não só como agora o teatro da igreja, mas também o teatro profano, ele foi deixando esses palácios aristocráticos e dos mosteiros, né, assim como ele havia deixado as igrejas, e ele finalmente agora começa a se localizar em praças públicas e finalmente no pátio das casas, né. Aos poucos, eles foram sendo construídos locais fechados, lateralmente, que eram denominados como os corales. Então, no início, ele não tinha nem tetos, e as janelas das casas vizinhas, né, elas eram chamadas torrinhas ou aposentos e eram usadas como um tipo de camarote. E só os homens também podiam atuar no teatro. E as pessoas, né, que iam assistir, elas ficavam em volta e geralmente em pé. Depois dessa época aí de ouro, né, que o teatro continuou em constante evolução até o teatro que hoje conhecemos. O século de ouro na Espanha foi um período muito importante para o teatro, porque deu uma ascendência muito maior para ele. Isso, depois o teatro, como eu disse, ele vai com muitas proporções e virando o teatro que conhecemos hoje. Meu nome é Sofia, e indo agora para a moda espanhola. Bem, a moda espanhola é reconhecida por seu estilo versátil, elegância e mistura de influências culturais. Marcas espanholas se destacam globalmente, como a Zara, que é uma das maiores representantes desse sucesso. Fundada em 1974 por Amancio Ortega, a Zara pertence ao grupo Inditex, um dos maiores conglomerados de moda do mundo. Características da moda espanhola. Focando mais sobre a moda espanhola em geral, ela se destaca por sua tradição e modernidade. A moda espanhola sabe honrar suas raízes culturais, com tecidos e designs que remetem ao flamenco, enquanto adota tendências globais. Além disso, a sustentabilidade também é um ponto a ser citado, pois muitas marcas espanholas, incluindo o grupo Inditex, têm investido em práticas mais sustentáveis, como o uso de materiais reciclados e economia circular. Zara, ícone do fast fashion. A Zara ela é pioneira no conceito de fast fashion, ou seja, ela oferece tendências das passarelas a preços acessíveis com lançamentos constantes de novas coleções. Ela é conhecida por conseguir transformar designs em peças nas lojas em apenas algumas semanas. A marca combina estilos modernos e clássicos com preços competitivos, atraindo consumidores de diferentes perfis, possuindo mais de 7.000 lojas em cerca de 90 países. A Zara leva a moda espanhola para todo o mundo. Embora ela tenha sido criticada no passado por práticas ambientais e sociais, a Zara vem implementando estratégias de sustentabilidade, como reduzir emissões de carbono e oferecer opções de reciclagem nas lojas. A moda espanhola, com a Zara como protagonista, continua influenciando o mercado global ao unir estilo, inovação e acessibilidade. Porém, a Zara, inclusive atualmente, ela vem sendo envolvida em diversas polêmicas, principalmente em questão de racismo. Aqui no Brasil já ocorreu muitos casos da Zara com racismo, envolvendo racismo. Inclusive, atualmente ela está cumprindo um processo em que uma delegada da Polícia Federal
denunciou a loja Zara por cometer racismo contra ela ao expulsar ela da loja de uma afiliada com o motivo de que ela estava por segurança da loja, ela teria que ser retirada de lá. Estava ocorrendo a pandemia de Covid-19 e eles usaram o motivo dela entrar sem máscara, sendo que a máscara estava no queixo dela e ela estava tomando um sorvete, como motivo da expulsão dela da loja. Porém, vários outros clientes que estavam completamente sem máscara entraram na loja sem problema algum. Contudo, eles eram brancos. E a delegada, ela era negra. Inclusive, ela acusa essa filial da Zara como ela possuir uma regra lá, como um código, de que era para expulsar pessoas, tanto de pele retinta, quanto pessoas que aparentam ser simples ou que não têm condições para comprar na loja. Porém, é inegável que a Zara, ela realmente tem um impacto global no mundo e muita participação aqui no Brasil, inclusive.